Boa tarde, sou Ligiane Ciola e hoje estou aqui ao vivo porque nós teremos um convidado bastante especial que é o Krishnapada Das. Falaremos da filosofia ou religião Krishna. Ele vai nos esclarecer tudo, seus significados e suas simbologias dentro deste segmento. Vamos então convidá-lo para iniciarmos a nossa transmissão. Olá, boa tarde. Hare Krishna! Tudo bem? Como está, Tudo Lidiane? bem com você? Tudo ótimo. Obrigado. Que bom, nos reencontramos novamente, né? Nos encontramos a primeira vez em 2012, em Lisboa. Foi o meu primeiro encontro com Hare Krishna. E hoje eu quero trazer para o leitor um pouco dessa filosofia. É a minha primeira pergunta. Filosofia ou religião, Hare Krishna? Eu costumo dizer mais que é uma filosofia de vida mesmo. Uma filosofia de vida. Mais do que uma religião também. Religião também. Porque a palavra religião quer dizer exatamente isso. Religação. Religação com o Supremo. Porém, devido que hoje em dia a palavra religião está um pouco saturada de fatores dogmáticos, o que não é o nosso foco. Nosso foco é mais estarmos em harmonia com a natureza, conosco mesmo, etc. Uma filosofia de vida é uma abordagem mais ampla. Portanto, eu costumo falar filosofia de vida. Outras pessoas do Hare Krishna dizem que é uma religião também. Então não é errado nem dizer que é filosofia, como também não é errado dizer que é uma religião. Não, não. E o que significa Hare Krishna? Hare quer dizer a energia de amor do Supremo. Krishna significa o todo atrativo, o mais fascinante. É um nome de Deus. São nomes divinos, nomes transcendentais. Então, você, um menino brasileiro do Sul, se eu não me engano, né? Sim, sim. Deixou tudo para trás, sua família, a sua vida normal aqui no Brasil, há mais de 10 anos, para seguir a filosofia Krishna. É isso mesmo? Sim, exatamente, Lidiane. Eu nasci em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e já estou morando cá em Lisboa há 8 anos, e venho então me dedicar a essa missão. Nós temos aqui um centro cultural, um templo, e tenho me dedicado nesse processo de divulgar a consciência de Krishna, também na Itália, e Portugal e Brasil, né? E nós tentaremos fazer isso aqui através do fato, levar um pouco das informações de Hare Krishna. Para quem não conhece, nunca teve nenhum contato com a filosofia Hare Krishna, o que é a primeira coisa que ela precisa saber? Primeira coisa é que não é necessário que a pessoa raspe a cabeça ou que use essas roupas de tradição hindu. Uma pessoa pode ter seu trabalho, sua profissão, né? E praticar yoga é um processo muito liberal e que é conforme a capacidade de entrega da pessoa de praticar e aceitar, não simplesmente por fé cega, mas por uma pesquisa filosófica interior muito grande, que é o aprofundamento da consciência. É um encontro com a gente mesmo, né? O Hare Krishna é uma coisa que vem de dentro, é buscar a sua luz interior. Seria isso? Sim, exatamente. Exatamente. Buscar. E me explica aí, eu tô vendo você tá com uma roupa, né, com uma roupa toda coberta, tá com um símbolo na testa, né? Chega Sim. mais perto para as pessoas poderem ver também. Essa símbolo, olha só. E olha só que interessante. E quais são essas representatividades dentro da filosofia? Bom, esse sinal, ele representa a nossa escola filosófica na Índia. Acontece que na Índia, ou também se diz no universo, existem 4 escolas filosóficas autorizadas para a propagação do conhecimento védico.
são chamadas as sampradayas, as escolas de conhecimento. A palavra Veda significa conhecimento, sabedoria. Uma sabedoria muito antiga que foi trazida, escrita originalmente em sânscrito. Portanto, nós somos da escola Gaudiya Vaishnava. Esse sinal ele representa o sinal da nossa escola específica, Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava. Ele também é um sinal que representa os rios sagrados, né, uma planta sagrada, representa Radha e Krishna. E esse mesmo sinal é feito nos chakras, os pontos de energia do corpo, para proteção, com o intuito de purificação do corpo. Nosso corpo é um veículo sagrado para a nossa travessia nesse mundo material, nessa experiência carnal, né? Portanto, essa ideia é purificar nosso corpo, lembrar-nos sempre da nossa natureza espiritual. Esse símbolo, esse sinal, nos ajuda a nos conectar com essa energia transcendental. Tudo é energia, né, Krishna? Exato, sim, sim. Isso mesmo. Tudo é energia. E aí você tem a cabeça raspada, né? E usa essa roupa, isso. Isso tudo faz parte também da tradição. Sim, a tradição que é algo opcional. Uma pessoa pode vestir-se de maneira tradição ocidental, ou então eu escolhi hoje me apresentar aqui para vocês dessa maneira. Né? Coloquei esse sinalzinho, raspei minha cabeça, mas esse sinal representa a nossa escola, né? Nós somos Vaishnavas, somos devotos de Krishna. Então isso representa a nossa escola filosófica, porque é bem interessante, porque há muitas outras escolas que têm diferentes sinais, que representam diferentes linhas de pensamento. E como nós acreditamos que a verdade absoluta tem uma personificação, então nós fazemos esse sinal. Certo. E hoje... a parte cultural que eu acho muito bonito também, que para mim pessoalmente me agrada, né? Apresentar-me dessa maneira, então por isso que eu vim aqui, estou aqui hoje vestido assim. Que legal. E aí em Portugal tem um grupo bastante interessante, né? Muitas pessoas que seguem a filosofia, esse templo, né? Não só portugueses, tem outras pessoas que vêm de outras nacionalidades para estudar e ajudar outras pessoas que buscam conhecimento de Hare Krishna. Exatamente. Cá em Portugal nós temos uma grande comunidade hindu, se não me engano é a segunda comunidade maior da Europa, são imigrantes do Gujarati, também tem comunidades do Bangladesh e do Nepal. Além dessas comunidades, tem também outros adeptos da filosofia Vaishnava, que são de outros países também, da Ucrânia, da Rússia, da Itália, e aqui de Portugal, tem do Brasil também. E essa é a representação do mundo global, globalismo, né? Quer dizer, hoje em dia não há mais, né, um país assim só de uma etnia, só de uma cultura, já está tudo assim muito, né, misturado, e por causa das aberturas, né, de como é que é esse mundo hoje em dia, né, moderno, etc. Portanto, temos essas diferentes comunidades e eles são praticantes, eles são simpatizantes dessa filosofia de vida. E como que a pessoa pode conhecer a filosofia Hare Krishna? Tem estudos específicos, cultos? Como que a gente pode chamar as manifestações religiosas que acontecem dentro do templo de Hare Krishna? Sim, existem diferentes encontros que nós fazemos de meditação. Tem um festival anual muito grande, nosso principal festival chamado Ratha Yatra, que em Lisboa já fizemos cinco grandes festivais desse. Acontece sempre nessa época do ano, mais no verão, aqui da Europa. E assim tem encontros nos domingos, e durante a semana também tem outros diferentes encontros. Aqueles que quiserem, se interessam, podem entrar na nossa página Hare Krishna Lisboa, no Facebook, né? E temos ali a programação, nossos programas. Mas, infelizmente, por conta dessa questão do Covid, da crise, da pandemia, nós estamos um pouco
em mudanças aqui da nossa parte estrutural interna do templo, e não estamos abertos ainda para programas internos, mas estamos fazendo alguns programas nos parques. Por exemplo, domingo passado estivemos ali no Parque Quinta das Conchas, muito agradável, fizemos ali uma celebração também, um canto de mantras na natureza, e assim também nas casas dos amigos que tem aqui perto, amigos nossos que fazem também, convidam as pessoas para ir lá fazerem determinadas meditações e celebrações. Então, a primeira vez que eu encontrei Hare Krishna, que eu tive a oportunidade em Lisboa, foi em 2012, 2011, não me lembro bem a data. Aí eu perguntei para você assim, o que você me indica para conhecer, né, para poder entender dessa filosofia? Aí você me deu este livro aqui, que é o Bhagavad Gita, que não é fácil de entender, ele é bastante complexo. Se você não tem nenhum conhecimento de nada, de meditação, né, de algumas termologias como Brahmas e tantas outras coisas, você não vai conseguir entender. O que você indicaria para as pessoas que hoje estão, através dessa entrevista, vão poder se deparar com a Hare Krishna e tem curiosidade de aprender algo mais? É interessante captar a parte histórica do livro, primeiro de tudo, antes de se aprofundar nos termos em sânscrito, nas diferentes intrigas entre famílias que há ali, porque aquilo ali faz parte do Mahabharata, uma história antiga da humanidade. Então é interessante saber o aspecto histórico do livro e gradualmente se aprofundando. É um livro que se deve ler a vida inteira, porque é realmente um livro muito profundo de filosofia e autoconhecimento, e um tratado de psicologia muito profundo. Mas, principalmente, se deve entender esse livro com a companhia, com a ajuda de amigos, de pessoas que também estão se aprofundando no mesmo caminho do livro, seguindo as instruções que o livro recomenda, que Krishna está a falar para Arjuna, porque viver aquilo ali é como um estilo de vida que a pessoa tem que... É como, por exemplo, o vegetarianismo, né? Uma pessoa tem que praticamente criar um estilo de vida para que ela seja vegetariana. Mas não é muito mais do que isso, né? Então, o estudo da Bhagavad Gita, ele deve ser feito com pessoas que estão praticando, que estão estudando, e nós temos diferentes templos no mundo todo, inclusive aí no Brasil, tem alguns projetos e templos que estão constantemente fazendo programas online de meditações e estudos. E eu aconselho fortemente que busquem a companhia, a associação, a amizade dessas pessoas, e assim a pessoa pode absorver melhor e capturar assim a história, como é que funciona, as práticas, esclarecer as dúvidas. Então é importante E é Sim. necessário que a pessoa siga essa filosofia vegetariana para ela seguir a filosofia Hare Krishna? É uma obrigação ela optar por esse modo de vida para ela seguir a filosofia? Não é uma obrigação. Krishna recomenda fortemente seguir a dieta vegetariana para quem pratica yoga, porque a prática de yoga ela é justamente isso, é o equilíbrio entre o corpo, a mente, a inteligência e o espírito, a alma, a consciência, que dá força à matéria, que dá vida à matéria. Portanto, um estilo de vida que está conectado com um modo de vida ahimsa. Ahimsa significa não violência, ou um modo de vida que digamos que nós podemos tirar o proveito da vida da maneira menos violenta possível, porque hoje em dia é quase impossível não cometer nenhuma espécie de violência, mesmo verbal, né? As pessoas estão tão estressadas no seu dia a dia, mas tudo isso é fruto do que nós absorvemos no nosso dia a dia, na nossa vida. Portanto, geralmente quem se alimenta do sofrimento de outros seres tem uma tendência de se tornar mais irado, mais com qualidades um pouco mais negativas, né? É o que se explica nessa ciência fabulosa da Bhagavad Gita, quando se fala sobre, por exemplo, o aspecto científico dos 3 modos da natureza material.
Existem essas três energias cósmicas, elas estão por toda parte e influenciam na nossa consciência, na nossa modo de vida, o que nós comemos, amizades. Então, tudo isso pode ser criteriosamente selecionado para o nosso bem-estar, para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio. E tudo isso tem a ver com essa busca interior de uma pessoa estar interessada nisso, né? Então, não é Certo. necessário que uma pessoa seja vegetariana, tá? A pessoa pode comer carne, pode, enfim, usar psicoativos, etc. E praticar yoga, praticar a meditação, não é que não se pode fazer nada, não é isso, né? Uma pessoa gradualmente, à medida que vai desenvolvendo um interesse em se aprofundar em algo, se ela tem alguma realização interior com aquilo, naturalmente ela vai se interessar em se aprofundar, porque ela vê que aquilo tem muito mais do que apenas regras que se deve seguir, que não se deve seguir, né? Mas muito mais do que isso, são princípios da liberdade. Por isso que Krishna ele fala na Bhagavad Gita sobre isso, sobre esses 4 pilares da sociedade humana, né? Que é a compaixão, a austeridade, a veracidade e a limpeza. Esses 4 pilares, eles têm a ver com essas regras, esses princípios, né? Que nós praticamos, que nós gostamos de seguir, porque são estabelecidos na literatura védica desde tempos imemoriais como pilares essenciais para que haja paz, harmonia, equilíbrio na sociedade do o ser humano com a natureza, com todos os seres. Certo. É muito interessante, né? Tudo isso e essa busca, porque nós estamos sempre querendo achar que está lá fora e que tem problema com os outros, e esquecemos que primeiro temos que cuidar da gente, né? É estar dentro da gente, então aquilo que a gente come, que a gente leva para dentro da gente, é que a gente leva depois para fora também. É mais ou menos isso, né? Isso. Primeiro nós limpamos a casa, né, para depois, né, fazer um trabalho exterior. Claro, sempre é bom cuidar do nosso eu, da nossa mente, da nossa saúde mental, do nosso corpo. O nosso fundador, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele dizia: primeiro a saúde, depois a meditação, depois o conhecimento. Ele dizia que se a pessoa seguisse essa sequência, isso no dia a dia, conforme a rotina, nosso ritmo de trabalho e da vida, se nós seguirmos essa sequência, né, saúde, meditação e conhecimento, vamos ter uma boa qualidade de vida nesse mundo e em elevação de consciência, né, para que possamos alcançar a liberação da consciência, a Certo. elevação da E consciência. essa consciência sempre alerta, né? Sempre consciente dos atos, das palavras que fala, para não falar mal de outras pessoas, porque tudo isso são energias que a gente está, na verdade, quando a gente pratica sem consciência, a gente não está conseguindo chegar a lugar nenhum, né? Então a gente tem que ser consciente dos atos para a gente ter essa elevação que você fala. Então tá sempre sabendo do que está fazendo, né? No que pensa, do que joga para fora ao falar com outra pessoa, no tratamento com outras pessoas. Tudo isso interfere, né? Nessa purificação individual. Com certeza, porque isso explicado vem, né, mente, tudo começa no plano mental, né? A partir do plano mental surge o plano verbal, do plano verbal surge o plano físico. Então, hoje em dia, nós vemos as pessoas se agredindo por violência, porque o que elas falam é cheio né, muitas vezes, de ira, de cobiça, de ganância. E tudo isso é um reflexo do que tem na mente, do que tem no coração, do que a pessoa cultiva no seu dia a dia. Portanto, uma pessoa que cultiva bons hábitos, né, uma boa conduta, naturalmente ela vai falar coisas boas, vai refletir coisas boas nas suas ações e nos seus atos. Mas tudo sempre começa no plano mental. Por isso a importância de termos a nossa mente sempre, como você falou, sempre alerta, sempre lúcida, né, em contato com uma lucidez
viva da consciência do cosmos, da natureza, do universo. Então, todo mundo conhece o mantra principal, sei lá se seria o mantra principal, mas que é fácil para todo mundo, que é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, né? Que é uma das que está aí na boca de todo mundo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o significado desse mantra e depois, se quiser cantar também para a gente, para trazer bons fluidos para quem está nos seguindo. Temos alguns Obrigado. seguidores presentes. Fantástico, que bom. Obrigado, Lidiane. Sim, esse mantra é um mantra muito importante para essa era de Kali Yuga. Esse mantra é considerado a essência, o começo, o meio e o fim de tudo. Porque o que os Vedas explicam? Que existe um ciclo de eras cósmicas. Atualmente, nós estamos numa era chamada Kali Yuga, uma era que as pessoas não têm muita inteligência, determinação, foco, tempo e até capacidade e sorte de praticar uma vida espiritual a sério, devido às condições dessa era, a era de ferro, né, das desavenças e hipocrisia. Mas existiam eras anteriores que era mais fácil, que as pessoas tinham uma tendência maior de buscar iluminação, buscar meditação e yoga. Portanto, era dito que em outras eras existiam processos mais difíceis de aprofundamento, de meditação, de yagyas, né? Que é uma palavra que significa sacrifícios, e que esses processos eles ainda existem culturalmente em algumas filosofias, em algumas tradições, inclusive na Índia, mas o que os Vedas explicam é que nesta era atual, o processo mais fácil é simplesmente a repetição desse mantra Hare Krishna, como você disse. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É paradoxal, porque ao mesmo tempo que é fácil, requer uma dedicação. É simples, mas a pessoa tem que ter paciência de sentar, cantar e ouvir, para que ela possa se manter fixa na plataforma espiritual. Porque esse som ele não é inventado pelo ser humano, não foi criado por alguma pessoa. Esse som é decretado nos Vedas, segundo o nosso fundador, o mestre Prabhupada. Ele explica isso, que esse som ele vem diretamente da plataforma do plano espiritual, assim como a língua sânscrito, o sânscrito no alfabeto Devanagari, chamado alfabeto dos Devas, né? Que foi dito que é um idioma raiz de todos os outros idiomas do planeta Terra. Os mantras estão em sânscrito. O sânscrito influenciou todos os outros idiomas nesse planeta, historicamente provado, cientificamente provado. Significa que esse idioma em sânscrito foi trazido por outras civilizações mais avançadas que trouxeram para esse planeta há milhares de anos atrás. Portanto, os Vedas têm lá escrito esse verso, né? Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Kalau, Nastyeva, 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 Gati, Yanata. Eu repeti o sânscrito aqui. Esse verso é um verso específico, fala sobre que para esta era que nós vivemos atualmente. E olha que os Vedas são muito específicos quando eles falam de estudo astrológico e astronomia e astrologia. Já são tradições muito aprofundadas e seguidas na Índia há milhares de anos. E a ciência ocidental segue muito o que a ciência védica falou e disse, né? Portanto, o que eu dizia é que esse mantra ele é específico para essa era de Kali Yuga, porque ele vem todo de uma tradição profunda de conhecimento e que justamente fala esse verso que para esta era de Kali Yuga, o processo mais simples para alcançar a autorrealização é esse cantar. Nastyeva, Nastyeva, Gati, Yanata. Aqui não há outro meio mais simples que esse. Existem outras maneiras, existem muitos caminhos, tá bem? Não é que também nós estamos dizendo aqui um proselitismo, que não, somente seguindo essa via que a pessoa pode alcançar a iluminação. Não, a pessoa pode alcançar uma iluminação, um aprofundamento da consciência em diversas outras culturas do planeta, se ela segue com seriedade e com determinação e com integridade acima de tudo. Ela pode ter um aprofundamento, uma iluminação, um despertar de consciência, que é isso que todas as pessoas buscam, acima de tudo, né? Esse despertar de consciência.
E esse mantra, ele traz justamente essa possibilidade, que é o despertar da consciência, a ligação do eu com o espírito, de redescobrirmos a nossa identidade espiritual, plenos de conhecimento, eternidade e felicidade. E agora, você tem algum mantra preparado aí para a gente? Tem algum instrumento? Vamos Sim. tocar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a conversar mais a respeito, para as pessoas sentirem essa atmosfera boa que é a religião Hare Krishna. Maravilha. Muito obrigado, Lidiane. Obrigado pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado em nome da ISCOM Lisboa, né, pelo convite. Vamos cantar um pouco, então. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que bonito, né? Hare Krishna, é muito bom, faz muito bem, muda a energia, a atmosfera, tudo aquilo que basta a gente acreditar, né? Nessa força aí que a gente busca, superior. Sim. O que você diria hoje para as pessoas, né, que estão vivendo esse momento tão difícil que o mundo todo está vivendo, que é essa pandemia, que é esse momento de isolamento social? Pensa o povo brasileiro que não pode abraçar. Você é brasileiro, você sabe disso, né? Tudo isso que está acontecendo, como enfrentar, como estar com a mente boa num momento tão difícil, né, Krishna? Sinceramente falando, aqui também está sendo um teste muito grande para nós, devido às dificuldades que surgiram a partir desse Covid, dessa crise, dessa pandemia, que afetou. Portugal também não é um país muito rico, né? Então, afetou muito também a nossa situação, o nosso centro cultural cá em Lisboa, e está sendo um teste bem difícil, né? Porque a pessoa tem que te extrair forças do nada. E, bom, e acima de tudo é a pessoa cultivar bons hábitos, né? E ter confiança de que esse é um processo que a humanidade está passando para que haja um despertar, né? Eu estava refletindo sobre isso hoje,
com relação às revoluções tecnológicas, né, do passado. Uma das primeiras revoluções tecnológicas que surgiram com a manipulação dos minerais, do metal, surgiu a forjação de espadas. O que o homem fez com isso, com esse manipular do conhecimento do bem e do mal, né? Estava refletindo sobre isso. Criou-se muita guerra, né? Com as espadas, com o metal, com a forjação do metal. Posteriormente, grandes impérios surgiram, né? Império Romano, depois ruiu. E tantos impérios, né? Os gregos, os persas, né? Estados Unidos, agora vê-se uma ascensão da China. Depois nós tivemos o Renascimento, que eram pessoas que tinham conhecimento acerca do divino, como Leonardo da Vinci, cientista, filósofo, pintor, artista. Quer dizer, eram pessoas avançadas, elevadas em consciência, tinham uma grande sensibilidade e que expunham isso na sua arte, no seu conhecimento, na sua compaixão, e transmitir isso para a humanidade. Depois vem o iluminismo, voltou-se àquela questão do homem no centro, né? E não Deus no centro, o homem no centro. Com isso que gerou-se depois, né, a Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial a indústria armamentista expandiu-se muito, e com a expansão da indústria armamentista surgiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, até que nós vimos ali a criação da bomba atômica, né? Que foi um episódio muito infeliz da humanidade. Tudo isso por causa da manipulação da tecnologia do conhecimento, em que o ser humano não sabe usar o conhecimento valioso que ele tem na manipulação da matéria, ou usando isso para o mal, né? Para o bem e para o mal, por causa da consciência. Nós vemos, por exemplo, que teve um cientista muito importante na história, que foi o Nikola Tesla, que ele era muito avançado para a época dele, ele tinha invenções assim fantásticas, que se hoje a humanidade seguisse os inventos dele, se os governos pegassem as ideias dele e aplicassem, teria energia gratuita para o mundo todo. Não era mais necessário ficar dependente de combustíveis fósseis e, né, a indústria do petróleo e tudo aquilo. Porque esse Nikola Tesla, ele diz que ele visualizava o que ele escrevia, as invenções dele, psicografava. Ele falou isso na biografia dele, que uma voz falava para ele, ele via aquilo na mente dele e desenhava e escrevia os projetos dele. Ele era muito avançado, né? E existem muitas pessoas assim no mundo, não é? Hoje em dia. E que essas pessoas foram ignoradas, como no caso do Nikola Tesla, que é um exemplo importante de falar, que ele foi ignorado e foi dado foco maior no Thomas Edison, né, com a corrente alternada, na criação das lâmpadas e da energia que nós seguimos atualmente. E o que nós podemos analisar com tudo isso, né? É que a nossa civilização humana ainda nós estamos muito longe ainda de um despertar, porque o conhecimento, a manipulação, o conhecimento tecnológico, o conhecimento científico, ele está muito conectado com o conhecimento espiritual, ou o nível de consciência de uma civilização. O Nikola Tesla, por exemplo, ele teve inventos que ele criou que se seguissem até hoje, aquela bobina de Tesla geraria energia gratuita, não haveria escassez. Muitos problemas de fome, de saúde, de estruturas da sociedade poderiam ter sido resolvidos. Os Vedas já falavam de criação de naves interplanetárias, né? Com as Vimanas, né? Os Vedas falavam sobre isso, que não era nenhuma novidade, que a humanidade no passado foi muito avançada nesse conhecimento por causa de uma questão de consciência. Porém, isso se perdeu com o tempo, e nós vemos que as pessoas deram mais foco à questão egoísta, né, do vencer a qualquer custo, né, do exemplo
Não estou aqui criticando também os Estados Unidos como referência da questão que eu digo do estilo americano de vida, né? Que é aquela casona grande com carros, etc. Né? A pessoa com emprego, todo mundo quer ter aquela vida, mas não é para todo mundo ter aquela vida. Né? Se o planeta todo pudesse seguir o exemplo dos Estados Unidos, o planeta ele já está fadado a uma destruição em termos de poluição, né? Da produção de produtos químicos e plásticos né? Nós vemos que tem lá no Oceano Pacífico aquela ilha do plástico, cheia de lixo. Então, o reflexo da nossa civilização atual foi um projeto que não deu certo, né? Que é esse projeto do viva a vida intensamente, desfrute o máximo, não é? E não dê importância para o que há depois. Então, as pessoas chegam no final da sua vida com muito medo, com muita angústia, com muita, às vezes, rancores guardados. E tudo isso é um reflexo do que a pessoa cultivou na sua vida. Porém, porque os Vedas explicam isso, que uma civilização que é avançada, ela é muito conectada com a espiritualidade. E a espiritualidade reflete-se na compaixão, né? No ato de dividir, de dar, de partilhar, de proteger os animais, proteger todos os seres, não somente a vaca, né? Como é muito conhecido isso, né? Da civilização védica que protege as vacas na Índia, mas proteger todos os seres. E proteger as pessoas sábias, proteger os professores, dar suporte para os professores, aquelas pessoas que têm uma tendência filosófica, de reflexão, proteger essas pessoas, ajudar essas pessoas a conseguirem terem seu suporte para ensinar as outras que não têm essas condições, que não têm essa capacidade de reflexão. Porque essas pessoas precisam ser orientadas da maneira correta, mas o que se vê hoje em dia é que líderes desqualificados entram no poder e fazem qualquer tipo de aberração e manipulação dos recursos do governo, da sociedade, dos recursos naturais, não é? E as pessoas estão a sofrer imenso com isso. Esse é o cenário do Brasil. Né? Não se sabe por onde começar. Né? Tanta sujeira, não se sabe por onde começar. Mas a minha realização é que uma revolução de consciência é uma questão de raiz, profunda disso. Né? Muito mais além do externo, de que, né, a questão do preconceito, né, LGBT, índios, quilombolas, e né, muito mais além da questão externa, de como uma pessoa deve se sentir, como é que ela se sente, como é que ela vê o mundo, mas entendermos que nós somos seres espirituais eternos e que nós estamos tendo uma experiência corporificada nessa vida. Nós somos uma consciência viva. Né? Temos uma conexão com o universo. O que é o universo? O que sou eu? Qual é o meu papel nesse mundo? O que eu devo fazer? O que significa o homem estando em harmonia com a natureza? Ou o ser humano, né? Essa palavra já está no século passado, né? Mas muito mais do que designações externas, termos uma compreensão profunda da alma, do espírito, da energia, da força viva, o caráter da força viva na imortalidade. O que é isso? Esse eu considero um aspecto muito importante para a elevação da civilização humana para um próximo degrau, para sairmos dessas crises que estão acontecendo. E essas crises, né, de vírus e etc., podem acontecer muito mais agora com a manipulação da tecnologia, né, com o avanço da tecnologia, da microbiologia, armas biológicas, armas químicas. Eu não estou falando aqui de teorias de conspiração. Isso aí tá cheio, né? Quem quiser se aprofundar nisso aí na internet está cheio disso aí. Mas eu estou dizendo, existem armas, o ser humano pode manipulá-las para o bem e para o mal. Existe um conhecimento, o ser humano pode manipular esse conhecimento para o bem e para o mal. Agora, essa é a reflexão que a humanidade deve ter nesse momento, acima de tudo.
né? E você acha que somos culpados, ser humano, a humanidade de um modo geral, por tudo isso que está acontecendo, essa pandemia é uma resposta de como vivemos o mundo e de como não amamos mais, somos egoístas, pensamos só em dinheiro. Tudo isso é um reflexo de como o ser humano vem vivendo a vida. É um dos reflexos, né? Pode ser muito mais do que isso. Eu acredito que é um dos problemas principais, é isso. E né, a igualdade, quando se fala, por exemplo, aquele jornalista Eduardo Galeano, é um escritor que eu gosto muito dele, ele falou isso numa entrevista, ele disse, para que serve a filosofia? Para que serve a utopia? Perguntaram para ele. Porque muitas vezes nós também somos colocados em uma posição assim de sentimentalista, de utópico. Isso é uma utopia, isso nunca vai existir. Temos que ser práticos. A vida prática é assim. Nós vivemos, em prédios e temos que, né, trabalhar de maneira prática, etc. Comida fast food. Mas o Eduardo Galeano ele dizia exatamente isso, né? Por que serve a utopia? Porque quando uma pessoa vê o horizonte, ela caminha 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Ela caminha 10 quilômetros em direção ao horizonte, o horizonte se afasta 10 quilômetros. Quer dizer, nós nunca vamos alcançar o horizonte. É uma utopia. Mas para que serve a utopia? Sim, justamente para isso. Para que nós continuamos a caminhar. Para que não paramos de caminhar. Não paremos de caminhar, continuamos a caminhar. Devemos continuar nesse ideal. Né? Nós muitas vezes se fala isso, né? Se exige-se o máximo para que a pessoa possa cumprir o mínimo. Os professores falam isso, né? Exige-se o máximo do aluno para que ele possa cumprir o mínimo. No caso da humanidade, a gente vê que carece muito isso, né? Não há uma estrutura que ensine as pessoas a pensarem, usarem mais, né, sua inteligência racional. Não somente racional, porque eu acredito que o cosmos, o universo não é compreendido unicamente pela razão e pela lógica. Eu acredito que tem aspectos místicos e que muita coisa se compreende aqui. Se aceita aqui, se entende aqui e se ama aqui, nesse lugar aqui, do coração. Tudo bem. A junção dos dois é importante e deve acontecer. Porque, de outra maneira, se nós usamos só a razão, nos tornamos especuladores mentais. Estamos aqui áridos a especular sobre o universo, sobre as filosofias. E se nós nos tornamos só aqui, nos tornamos sentimentalistas, né? Religiosos sentimentalistas, dogmáticos, né? Seguidores de ritualismo prático e sem fundamento, que não é prático. Aquele filósofo Roger Scruton, ele fala muito disso também. E como a partir da Revolução Industrial, a civilização perdeu todos os aspectos, na cultura, na arquitetura, na pintura, nas artes, na música, por causa dessa degradação de consciência que se vê, logicamente, se vê na história isso, se vê. Então ele fala a importância da beleza, quer dizer, o ser humano ele precisa viver num local limpo, ele precisa de natureza, ele precisa das árvores, ele precisa ter um jardim em casa, ter algumas plantas em casa, ele precisa que a estrutura da casa dele tenha algumas decorações, né? Nós precisamos da arte, precisamos de artistas, precisamos de músicos, precisamos de pintores, precisamos de filósofos, precisamos de poetas. Que a vida não é só metal e concreto e quer dizer, nós precisamos das pessoas sensíveis, o que eu digo, né? Voltadas mais para as humanas, para que elas possam ajudar as pessoas que são mais das exatas a se equilibrar, digamos assim, né? Mas essa reflexão que eu estou fazendo aqui, esse filósofo Roger Scruton, que infelizmente morreu esse ano, foi uma das grandes perdas, né, da humanidade, eu considero. Ele falava justamente sobre isso, a importância da beleza. Nós precisamos disso. E as pessoas estão se sentindo tão vazias, tão tristes, tão... Né?
oprimidas por causa desse vazio, dessa falta de guia, falta de esperança, né, em compreender uma humanidade em que a humanidade possa caminhar degrau a degrau, subir a sua escala evolutiva um a um. Claro que isso é um trabalho que deve ser feito principalmente começando conosco. Me ligando aqui. Acho que seu telefone tocou. Agora sim. Então, é muito bom essa conversa com você, a gente poder entender. Eu quero ter outros encontros para a gente poder falar de modo claro para as pessoas, desse despertar, porque depende de cada um. Eu não posso fazer para o outro se ele não tem vontade de despertar e conhecer o que é tão lindo e que está tudo dentro dele. Cada um precisa ter o seu despertar. Então, agora eu pediria para você, Krishna, uma mensagem final, né, para esse nosso bate-papo da filosofia ou religião, cada um escolhe como prefere seguir a coisa, da religião Krishna, Hare Krishna, uma mensagem de paz para esse momento tão difícil que toda a humanidade vem passando, porque não é fácil para ninguém o que está acontecendo no mundo. Ver tanta gente morrendo, ver tanta gente doente, hospitais lotados. A beleza é importante, mas nesse momento a gente não consegue ver tanta beleza. Está tudo mais cinza do que o sol brilhando, apesar que ele está aí todos os dias aí fora e traz o seu espetáculo para a gente, né? Concordo. Eu posso falar isso para mim mesmo, olhando aqui para vocês, que é importante que não sejamos pessoas que falamos algo simplesmente da boca para fora, que sejamos íntegros e que tenhamos compaixão, acima de tudo, uns pelos outros, e que apliquemos as teorias tantas que estão sendo faladas. Há muitas teorias. A internet, os seminários que estão a rolar por aí, tem muitas pessoas ensinando como se deve viver bem. Mas aplicar isso requer um esforço. Muitas vezes esse esforço é sacrifício. E quem hoje em dia quer se sacrificar? Poucas pessoas, né? Então isso é uma situação em que nós precisamos deixar o nosso ego de lado um pouco, arregaçarmos as mangas e meter a mão na massa, né? Trabalhar mesmo em compaixão, em cooperação, em amor e confiança. E esperança. Esperança, às vezes, nós não temos. Temos nós que ser a esperança. Porque, às vezes, nós não conseguimos ter esperança. Não vemos uma luz no fim do túnel. Mas se cada um de nós pode ser uma pequena vela, uma pequena luzinha, aqui e ali, é uma esperança para um mundo melhor. Que lindo, Hare Krishna. E agora, para quem quiser conhecer mais da filosofia Hare Krishna, do templo em Lisboa, fale o link de vocês no Facebook e os horários, que tem alguma meditação, algum culto que vocês façam online para as pessoas também poderem acompanhar. Acessem a nossa página Hare Krishna Lisboa no Facebook. Temos também a página Mantra Yoga Lounge, mas principalmente essa página Hare Krishna Lisboa, porque ali temos diariamente lives de aulas de pessoas que estão em diferentes partes, até no Brasil, amigos nossos do Brasil, em outras partes do mundo. Agora, com essa época que foi o lockdown, criou-se essa interligação, né, maior com as redes sociais. E então eu peço que acessem a nossa página Hare Krishna Lisboa, conectem-se ali
e estamos ali a divulgar nossos programas e os eventos que vão acontecer, que estão acontecendo, principalmente cá em Lisboa, também aí no Brasil tem umas comunidades muito bonitas, também tem ali em Teresópolis, tem uma comunidade muito bonita, Vrajabhumi, tem em Paraty, Goura Vrindavana, ali no Rio de Janeiro, uma comunidade muito bonita também, e em Pindamonhangaba, no centro de São Paulo, tem a comunidade de Nova Gokula. Há grandes encontros aí no Brasil. Todas as comunidades têm o propósito da ecossustentabilidade, dos retiros. E as páginas dessas comunidades também estão na internet. Estão aí, basta colocar o nome das comunidades, Hare Krishna, procurar ali no Facebook, vai achar muitos cursos estão acontecendo, estão rolando aí, a pessoa pode se aprofundar pela internet, sem sair de casa, com segurança. E também, se for o caso de fazer um programa, né, levar sempre a máscara, né, como nós estamos fazendo aqui também, né, vamos nos parques, nos reunimos. E a nossa sala aqui, no momento, em Lisboa, é uma sala pequena, não temos tantas condições de recebermos grandes públicos, mas estamos constantemente conectados na internet a divulgar os estudos, as aulas. Obrigado. Temos direito de mais uma música? Claro. Temos direito de ouvir mais um mantra para encerrar esse nosso bate-papo. Hare Krishna, muito obrigada. Namastê por essa linda participação aqui com a gente. Obrigadíssimo, Lidiane. Foi uma honra. Fiquei muito feliz. Eu também, muito feliz. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Raja Jana Rajana Yamuna Tiravanachari Girivaradari Jayura Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Jayura Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Yashodanandana Rajanana Yamuna Tiravanachari Jayurana Madhava Kunja Bihari Jayurana Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajanana Yashodanandana Rajanana Yamuna Tiravanachari
Namastê, grata pela sua participação e voltaremos a conversar novamente. Até uma próxima oportunidade, Krishna. Obrigado, Lidiane. Hare Krishna. Muito obrigado. Hare Krishna. Foi ótimo, gente, esse bate-papo com o nosso amigo Krishna Pada Das, para a gente iniciar essa filosofia ou religião, como você quiser entender, sobre Hare Krishna. Então, eu agradeço muito quem participou aqui com a gente desse bate-papo para entender melhor essa filosofia de vida. Ligiane Ciola, de Um Fato, Maringá.